Boa tarde a todos. Nós iremos começar a audiência da primeira Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Núcleo de Prática Jurídica do curso de Direito na Universidade Federal do Tocantins, sendo os conciliadores eu, Luiz Gustavo, e o senhor Maicon Cavalcante. Esse é o processo de número 009/2024, que versa sobre a desproporcionalidade na partilha de bens imóveis em razão do seu valor de mercado. A parte demandante é a senhora Letícia Bezerra e a parte demandada é a senhora Luana Borges. Agora eu vou falar um pouco sobre o pedido. A senhora Letícia Bezerra falou que no dia 9 de março teve uma tentativa de acordo, um mês após o ocorrido da morte dos seus pais, para tratar da divisão de bens, sendo esses bens uma chácara no valor de 370 mil e uma casa no valor de 1 milhão. A requerente, senhora Letícia, deseja ficar com a chácara e mais 300 mil de compensação financeira. Já a parte requerida, senhora Luana, discorda, pois terá que arcar com algumas benfeitorias. Senhora Letícia, você tem alguma coisa a falar sobre o pedido? Como foi mencionado, né, um mês após a morte de nossos pais, depois de todo o susto e, enfim, todo o luto, a gente tentou entrar em acordo para dividir os bens que nós tínhamos, só que, infelizmente, a gente não conseguiu entrar em acordo, né? A Luana, ela falou que queria ficar com a casa, porque ela queria morar lá, ter um apego emocional à casa, e por mim tudo bem, eu não me opuso a isso, e eu poderia ficar com a chácara. Só que a chácara ela tem um valor bem menor do que a casa. Então, eu pedi uma porcentagem para ela, do valor da casa, para que ficasse dividido de forma igual os nossos bens, né? E, infelizmente, ela não concordou, a gente não conseguiu entrar em um acordo, e por isso a gente decidiu por instaurar essa demanda. Agora, fazendo um breve relato da contestação da senhora Luana, ela colocou em sua contestação que a senhora Letícia se contradiz ao falar que o valor do imóvel é 400 mil e anexar uma comprovação no valor de 300 mil feito por um corretor. Alega ainda que a chácara tem o valor correto de 550 mil. Ela apresentou cálculos como a área do imóvel, o gado que tem, e chegou a essa conclusão. A casa, ela confirma o valor de mercado de 1 milhão, porém a casa tem de dívida 178 mil, ficando assim o seu valor real de 822 mil. Senhora Luana, a senhora pode complementar? Boa tarde a todos aqui presentes. Então, eu discordo do fato de eu ter que pagar um valor tão alto como 300 mil a minha irmã, é por isso que estou aqui nesse momento, já que fazendo uma pesquisa de mercado, e eu cheguei à conclusão que a chácara equivale a aproximadamente 550 mil reais. Isso em conjunto com os gados, que equivalem a uns 272 mil reais, que equivaleriam ao valor da casa, porque o valor da casa, depois que eu fui pesquisar, depois da morte dos nossos pais, que eu fui para tomar posse, eu descobri que tem uma dívida de 178 mil em IPTU. Então, fazendo esse desconto do valor da casa, eu consegui chegar à consideração de que a chácara valeria 822 mil, acrescentado do gado, e a casa também. Então, por esse motivo, eu acho que eu não teria que pagar nenhum tipo de valor à minha irmã. A senhora Letícia, a senhora reconhece a existência do gado? Sim, reconheço a existência, só que achei, posso ter errado em achar, que a gente tinha entrado em um acordo em dividir os gados, a quantidade de gado e os custos, e enfim, os lucros. Só que ao a Luana ter mencionado isso, eu subentendi que eu ficaria com os gados. Então, assim, realmente eu não coloquei na inicial porque eu achei que nós já tínhamos entrado em um acordo, foi um achismo meu. Mas, assim, eu reconheci os gados e concordo em ficar com os gados, tá tudo bem, desde que seja ainda assim pagado a mim o valor da diferença.
Em relação à dívida da casa? As dívidas da casa eu não tinha conhecimento quando eu fiz a petição inicial. Então, realmente, eu não sabia que tinha e não sabia que, por isso, o valor do imóvel poderia ser reduzido. E em relação ao laudo que foi apresentado em sua petição inicial? Em relação ao laudo, eu realmente concordo que está errado. Após a contestação da Luana, eu percebi que estava errado tanto o valor final no cálculo do corretor, quanto o valor que eu coloquei na peça. Mas isso foi um erro material, um erro de digitação. Inclusive, eu entrei em contato com o corretor para confirmar qual seria o valor de fato da chácara, e ele me confirmou que é 370 mil reais. Eu posso anexar aos autos o print da nossa conversa, mas o valor real da chácara é de 370 mil, que é o valor equivalente ao cálculo, né? Se ele tivesse feito o cálculo de forma certa, no final seria de 370 mil reais. Senhora Luana, a senhora reconhece o valor do laudo colocado pela senhora Letícia, haja vista que os metros quadrados que você considerou não foram feitos por profissionais? Sim, eu reconheço. O metro quadrado, eu fiz uma pesquisa pessoal, levando em consideração chácaras ali da vizinhança. Pela fala dos moradores, eles me falaram de um valor de 180 mil. Por isso que eu adicionei na minha contestação esse cálculo, mas eu não tenho uma certeza sobre qual seria o valor dos metros quadrados, nem sei se realmente pode ser um valor que pode ser ajuntado no final. Ok. Então, ao final, nós temos como pontos convergentes que o valor da casa será abatido o valor dos impostos, chegando a um valor de 822 mil. A chácara terá um valor inicial de 370 mil apenas do imóvel, somado depois o valor dos animais, que seria 272 mil, chegando a um valor de 642 mil no total. Com isso, os bens terão uma diferença de 180 mil reais, considerando ainda que a senhora Letícia vai ter alguns gastos adicionais com gastos com o gado. Nesse sentido, senhora Luana, você concorda em pagar 180 mil de diferença do valor dos imóveis para a senhora Letícia? Concordo. Senhora Letícia, a senhora está de acordo com esse valor? Sim, estou de acordo. Ok, nesse caso nós chegamos a um acordo, iremos elaborar um termo de acordo, finalizar todas essas questões e iremos encaminhar para as senhoras. Uma boa tarde a todos.